programa Check-in de hoje vamos entrevistar Guilherme Porman. Guilherme Porman é natural de Cruzeiro do Sul, tem uma Kombi e fez várias viagens com ela para dentro do Brasil e também fora do Brasil. 2 destinos bem distantes, foi para Machu Picchu e também foi para a Patagônia de Kombi. Claro, tiveram algumas dificuldades, empenhados, ficaram sem gasolina, mas aonde dormiam, o que comiam, quanto gastaram, a Kombi é confiável? E olhem o ano da Kombi, 1977. Guilherme, prazer em tê-lo aqui no programa Check-in. Obrigado, João. Primeiro saber por onde e por que essa paixão pela Kombi, como a Kombi surgiu na tua vida? Na verdade, a Kombi surgiu para mim não como uma opção, mas como uma necessidade mesmo. Quando eu fiz 18 anos, estava procurando um carro para comprar e tal. Então, dentro dos valores que eu podia pagar, era o que se encaixava, né? E, bom, acabei comprando ela e descobrindo o que faz uma Kombi na vida de uma pessoa, né? A partir dela que começou, né? Era festa, viagens. Acabei gostando da Kombi, me apaixonando da Kombi depois de ter ela, né? Antes de ter ela não era essa, ou seja, vou ter uma Kombi para viajar, não eram esses os planos? Não. Na época que eu comprei também não tinha tanto recurso, assim, de filme, internet, né, e tal. Falando sobre Kombis, não tinha essa cultura de Kombis, né? Então, meio que eu descobri por conta, né? Como ela se torna protagonista, né, da vida de quem tem, né? Quando chegou em casa com uma Kombi, o que teus pais disseram? Na verdade, meu pai até foi junto avaliar ela antes de comprar, né? E, aprovaram, porque meu pai também é apaixonado por carro antigo, tem um Fusca, né? E deu total apoio, ajudou bastante na manutenção, né? Minha mãe também adorou, então foi unanimidade. Pagou quanto pela Kombi? Na época, R$ 2.500. Tava boa, não? Não, horrível. O antigo dono deixou ela funcionando para mim conseguir passar na vistoria, né? Então, consegui rodar com ela mais ou menos 1 mês ou 2 até estourar o motor dela, né? Que foi o primeiro problema, assim, maior, né? Aí, claro, depois, para fazer as viagens, né? Que foram aparecendo, sair com os amigos, aí começou a estragar tudo. Ela nunca me deixou empenhado, além do motor, né? Mas na estrada nunca ficou? Não, na estrada nunca. Quando estourou o motor foi perto da minha casa, né? Não foi nenhum problema, né? Mas depois sempre manutenção preventiva. Os freios estavam ruins, já fazia, embreagem, caixa, suspensão. Então, devagarinho, conforme a possibilidade, fui fazendo. E resultou que nunca me deu problema nenhum, né? Bem, a Kombi 1977 diz que teve vários problemas, entre eles o motor, né? Tanto é que te ensinou uma profissão, né? Porque hoje tu é mecânico devido à Kombi. Exatamente. Quando estourou o motor da Kombi, todo mundo dava palpite, né? Aí que aparece aí todo mundo é mecânico, né? Quando estraga. E eu não entendia nada de mecânica, ficava boiando no meio do assunto. Aí eu pensei, não, vamos estudar um pouquinho para poder me virar, né? Aí fiz um curso de mecânica, né, de automóveis, onde a Kombi acabou sendo cobaia do curso. A gente acabou fazendo o motor dela pelos estudantes, né, do Senai, né, onde é que a gente fez o motor. E realmente, aguentou, aprovou. E o único problema que ela tem, um problema meio congênito dela, são os prisioneiros do motor, né, que gostavam de estourar e soltar os cabeçotes. E os motores mais modernos já vêm com outro tipo de prisioneiro mais elástico, né, mais fino, que não deu mais problema. E realmente, na primeira viagem para a Patagônia, então, acabou que no segundo dia já soltaram os prisioneiros. É um problema que não tem como resolver na estrada, né? Precisa uma mecânica, uma retífica bem equipada para resolver. Então, fomos andando assim. Como era apenas no segundo dia, né? A gente não queria ter a vergonha, né, de abortar a viagem tão cedo. Acabaram indo. Sim, mas seguimos. Vamos saber se realmente foi e voltou, sem precisar voltar no guincho. Mas antes de vocês irem primeiro para a primeira viagem fora do Brasil, vocês andaram por aqui também, né? Sim, pelo Brasil. Sim. Foram para onde? A gente começou aos poucos, né? Andando aqui na região, depois a gente foi para Caxias do Sul. A segunda viagem grande foi para Vacaria. Aí depois a gente foi para Blumenau, em Santa Catarina, no Oktoberfest. Depois a gente foi para São Paulo. E São Paulo fizeram um frete? Exatamente. Foram táxi e também passeio? Como é que foi essa história? Exatamente. Amigo meu achou meio sem graça andar de avião, né? Então ele trabalhava em São Paulo, ele era o Bocão, trabalhava em São Paulo e estava de férias aqui com os pais dele. Então aproveitamos para levar ele de volta para São Paulo, para o trabalho dele. E a minha vizinha, a Beth, foi morar com o filho dela, com o Carlos. Então,
o que não serviu no carro dela, ela não conseguiu vender aqui. A gente levou a mudança dela de Kombi, né? E já levou o Bocão junto, então, de volta das férias dele. Aproveitamos o E carreto fazer para o conhecer teste São da Paulo. Kombi também. Foi um dos testes dela. Não Saíram incomodou daqui, nada. foram para onde daí? Para São Paulo? Foram a São Paulo e voltaram. Isso. Naquele dia, naquela viagem, né? A gente foi para São Paulo, saímos numa quinta de tarde e tocamos direto, né? Só ia revezando os motoristas, né? Sem deixar a Kombi descansar, só parando para abastecer. Então, chegamos lá, deu 24 horas de viagem, aí ficamos lá um dia conhecendo São Paulo, então, visitando então, os amigos que estavam morando lá, né? O Bocão, o Carlos e tal. E no sábado já voltamos, chegamos em Cruzeiro de volta domingo de manhã, né? Então, deu 48 horas de viagem e umas 12 horas descansando, né? Aproveitando São Paulo. Né? E ela foi bem, não? Perfeito, não deu problema nenhum. Deu um pequeno problema que foi erro de montagem, né? Que ela não estava carregando a bateria. Então, lá em Sombrio, em Santa Catarina, ela começou a perder força, né? Quando ligava os farol, apagava o motor, né? Então, paramos na beira da estrada, já parou um carro. Dois amigos meus foram até a rodovia, então, um carro veio lá ajudar, né? Iluminar. Vimos o que era o problema, demos um tranco nela e seguiu. Chegamos em São Paulo e voltamos. Era algo simples. Exatamente. Um problema, só de montagem. Problema de montagem mesmo. Problema do mecânico mesmo. Eu, no caso. E, na verdade, viagem de teste mesmo, que a gente fez foi para o Paraguai. Aí a gente foi entre 7 amigos também. A gente foi para o Paraguai fazer umas compras, conhecer Foz do Iguaçu. A gente foi para Itaipu e para as Cataratas. E voltamos, atravessamos o Paraná e voltamos pelo litoral daí. Aí pegamos o litoral paranaense, catarinense, né, onde é que a gente parou, né, para almoçar, um pouco do litoral gaúcho e voltamos para casa. E nessa ela foi perfeita. E quantos dias de viagem? Nesse foram 3 dias, na verdade. 3 dias também. Isso. Para ver se ela estava pronta. Exatamente. E aí sim, definido já que a Kombi estava tranquila, estava bem, poderia fazer uma viagem maior, a escolha do destino. O destino começou na época de colégio, já começou alguns anos antes, que tinha um reality show na TV, que era o Conquistador do Fim do Mundo, que se passava na Patagônia. E, eu olhava com a minha família, a gente olhava aquelas paisagens, e naquele momento eu botei na cabeça, um dia eu vou conhecer aquele lugar, né? Então, na época de colégio, a gente já planejava, sonhava, né? Idealizava um dia conhecer lá, nem sabia como ainda. Eu tinha um amigo meu, Antônio Augusto, até depois que eu comprei a Kombi, ele me lembrou que ele desenhava e sugeria como é que ia ser a Kombi, né, para viajar e tal, que ele já gostava de Kombi, né? Eu não tinha esse gosto ainda. E acabou que ele não pôde viajar, mas foi o destino, né? A gente comprou a Kombi, teve um outro programa, uma reportagem sobre a região patagônica, também chilena. Então, tem que ir, né? Programamos depois daquela reportagem de TV, então, 2 anos, daqui a 2 anos nós vamos. Fixamos a data, nós vamos aceitar o dia, quem quiser vem junto. Nem que a gente vai só nós dois, né? Eu e o Fred, né? O Fredão. Nem que a gente vai sozinho para lá, mas nós vamos, quem quiser acompanha. Qual é o apelido do amigo? Fredão. Fredão. É isso. Um Fred bem grande. E ele, graças a Deus, grande amigo de infância, né? Conseguiu acompanhar nós nas 2 viagens já. Sempre super parceiro, desde a organização, né? Até o andamento, né? Sempre junto ali. Sim. Bem, e aí quantas pessoas se candidataram? Vocês disseram, não, o máximo de pessoas que vai junto tinha que ter um limite, né? Sim. A Kombi tem 9 lugares. A gente logo fixou para ir no máximo 8, que já é praticamente lotado, né? Até por causa das bagagens e tal, e peso, né? Ela já foi super lotada assim, né? Mas quando a gente lançou a ideia, que daqui a 2 anos a gente vai e tal, tinham 31 pessoas querendo ir. A gente botou no... de ônibus, né? Na época do Orkut era ainda, né? Aí, começou a aparecer gente de tudo que é lado. Aí a gente, então, tinha que optar, né? Os primeiros a fechar, né? Então, que iam, ou os que estavam ajudando na Kombi, né? Na reforma e tal, poderiam ir de Kombi, né? Teriam prioridade para ir de Kombi. E os outros poderiam ir com seus carros, então, né? E acabou que o pessoal foi desistindo, não foi botando fé, ou por questão de grana também, não se programaram, né? Que na primeira viagem a gente fez um caixinha que cada um botava R$20 por mês, né? Para chegar dali a 2 anos, na data que a gente estipulou, e ter o dinheiro total para poder fazer a viagem, né? E muita gente não se programou, chegou na hora, não tinha o dinheiro, acabou desistindo, né? Então acabou sobrando 7. Dos 31 sobraram 7, que era quem embarcou na Kombi. Um número bom, assim, né? 7, um número bom. Acabou ainda, se fossem 6, perfeito. Melhor ter lugar. Porque foi uma viagem de 15 dias, né? Que a gente tinha estipulado, com pouco recurso.
E muitos lugares a gente não tinha muito conhecimento também do lugar. A gente sabia que tinha muito vento, que os pontos eram muito distantes. Então, diversas noites a gente tinha que dormir dentro da Kombi por causa do vento no litoral argentino, né? Era muito frio e não tinha condições de montar barraca, né, e tal. E sem grana para hotel também. Então, dormia o set literalmente empilhado dentro da Kombi, né? Embaixo de coberto por causa do frio, tomando... Muito frio. Muito frio. Mas nós temos muitas perguntas ainda, Guilherme, para te fazer. Inclusive, vou mostrar na volta, pelo menos no início, já uma foto dessa Kombi. Mas a gente vai para o intervalo comercial, voltamos em seguida no programa Check-in, falando com o Guilherme Porman. Ele que é o dono da Kombi, a Kombi dele, foi para 2 lugares fora do Brasil, Patagônia e Machu Picchu. E, inclusive, depois a gente vai ver algumas fotos dessa Kombi. Depois do intervalo comercial, a gente volta um pouco mais. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando Guilherme Porman. Como estamos ao vivo, você pode mandar, inclusive, a sua pergunta, seu questionamento aqui pelo Facebook. Nós passamos a sua informação para o Guilherme, que está hoje falando a respeito de uma paixão dele e de várias pessoas no mundo todo, que é a Kombi. Você disse que, então, já o destino definido para a Patagônia, 7 pessoas. Como foi a saída? Eu lembro que em Cruzeiro do Sul teve jornal, inclusive, Sim. a TV também se fez presente, se não me engano, rádio, para a saída de vocês. Ou seja, não podia voltar tão cedo, né? Muita pressão, muita pressão. E até foi bom porque foi o motivo para a gente seguir, né? Porque eu olhei eu, no caso, já entendi um pouco de mecânica na época, e meu amigo, né, o Sidão, ele era mecânico de caminhão. Então a gente conversou, né? Olhamos bem, será que dá para continuar, né? Logo depois da fronteira. Exatamente. Foi no segundo dia de viagem já. A gente mal tinha entrado na Argentina. A Kombi estava rodando perfeita ainda, mas a gente viu que tinha esse problema e que ia piorar, né? Perceberam pelo barulho, ela perdeu a força? Não por óleo. Por ter um vazamento de óleo. Vazamento de óleo em Kombi já é uma coisa normal, né? Mas tinha num lugar que não podia ter, né? Eu tenho um Fuca e eu fui no mecânico e disse, tem um problema aqui, tá vazando óleo. E disse, isso é um Fuca. Sim. Todo Fuca exatamente. Vaza. Se não tá vazando óleo é porque terminou o óleo do motor, né? Aí tem que ter cuidado. O motor é o mesmo, né? É o mesmo motor. Uma cilindrada um pouquinho maior, né? 1.600 cilindradas, né? Fuca geralmente tudo 1.300, 1.500. 1.300. Mas tinha vazamento, ela não tinha apresentado nenhum sintoma ainda, mas aí a gente deu um jeito para não danificar mais outras partes do motor, né? E vamos ou não vamos, né? Seguir. O certo seria voltar, né? Porque a gente tava perto de casa ainda. Mas comecei muita vergonha, né? Muita explicação. Não, vamos tocar e ver no que dá, então, né? E foram mais 8.000 quilômetros, mais ou menos, sem... Claro, ela foi... Não pegava, não tinha força. Chegava na frente da aduana, na frente dos policiais, ela começava a dar tiro, falhar, se apagava, né? Foi um terror, mas foi. Na verdade, era um motivo de alegria, porque vocês não estressaram muito também, né? Gerou estresse. Acabou Gerou. dando um probleminha ali. É aquela, depois da viagem tu só lembra as partes boas, né? Mas na hora ali... na hora. No primeiro dia também já foi aquela festa, né? Churrasco, cervejada, né? Parava nos lugares. A gente parou na fronteira. Tinha um cliente de uma oficina onde eu trabalhava que ele era de Uruguaiana. Então ele cedeu o sítio dele pra gente lá passar a noite, fez churrasco, cerveja, o Diego Oliveira, né? E foi ótimo, primeiro dia churrasco também na Argentina. Aí a gente começou a fazer as contas, todo mundo falava para nós que o combustível na Argentina era mais barato que no Brasil, a gente atravessou a fronteira, era mais caro. Então, não, peraí, né? Se quiser chegar lá, vamos começar a guardar dinheiro, né? Aí começou a apertar. Era arroz com sardinha todo dia, terminava a sardinha, era arroz puro, às vezes não tinha nada e vamos tocando, né? Aí... Claro, mais para o sul, o governo argentino subsidia bastante combustível, então caiu pela metade o valor. Longe, né? Exatamente, até para incentivar o turismo, né? E a região sul da Argentina é uma grande produtora de petróleo também, né? Então, tudo já ajuda a baratear. Falaram também que o combustível era bom, acabamos única vez que entupiu o carburador da Kombi por combustível ruim foi aquela vez. No Brasil nunca me deu problema, lá tive problema com isso. Ou seja, não é tão bom, pelo menos na prática você percebeu que tem diferença. É bandeiras, é igual aqui no Brasil, né? Tem alguns postos de bandeiras grandes que são confiáveis. Outros não. Exatamente, outros postos pequenos que acabavam às vezes sendo a única opção que a gasolina era péssima, né? Mas deu para resolver e tocar a viagem, né? Bem, tem algumas fotos dessa primeira viagem da Patagônia e aparecem, a gente vai ver junto inclusive. Essa aqui é onde? Essa é
na região patagônica argentina já. É nos desertos, praticamente, perto do litoral, das grandes retas, né? Essa aí é a Rota 3 argentina. E ali a gente está parando para reabastecer, né? Mas não seria ideal num posto de gasolina, não? Se tivesse, era ótimo, né? Mas a Kombi com o tanque cheio, ela faz em torno de 300, 350 quilômetros, ela tem isso de autonomia, né? Sim. A gente chegou a pegar um trecho de 480 quilômetros, entre um posto e outro. Então a gente acabou utilizando tudo que tinha no tanque e mais um galão de 20 litros, e terminou esse galão, tivemos que reabastecer com mais uma parte do outro galão que a gente tinha, né, até chegar num posto de combustíveis, né? Quando sai do Brasil, a Argentina, sempre se leva a gasolina junto, né? O pessoal sempre diz isso, que não dá para sair. Exatamente. E mesmo assim, vocês ficaram sem gasolina, né? Que no norte, a gente imaginou que as cidades eram mais próximas e que o combustível era mais barato. Então, como o combustível era muito caro e a gente achou que ia ter postos mais perto, a gente acabou não enchendo os galões de gasolina. Atravessar a fronteira com galão não é proibido, transportar combustível, né, em galões. Então, deixamos para abastecer mais para o sul. Só que acabou que a gente pegou um trecho de quase 400 quilômetros também, sem a gente achar nenhum posto. De repente, tinha em algumas cidades, né, mais fora da rodovia, mas a gente não avistou nada. Mas foi super tranquilo. A gente parou a Kombi, começou a caminhar com um galãozinho de combustível e não demos 10 passos. Um caminhão já parou e ofereceu ajuda, deu carona para nós até o posto. E, trouxe nós de volta, não cobrou nada, né? O posto estava a cerca de 15 quilômetros da gente ainda, né? Foi bem tranquilo. Paramos na frente de uma roça de milho, já garantimos a nossa janta também e acabou dando tudo certo. Ninguém se estressou? Não. A gente se estressava um pouco em função do motor, que não sabia até onde é que ele ia chegar, tinha dias que ele não queria pegar, que não tinha força, né? Questão de dinheiro também, acabava rolando um pouquinho de estresse ali por não saber se o dinheiro ia ser suficiente para ir e voltar, né, e tal. Mas do mais, foi tranquilo, só alegria. Tem algumas outras fotos, inclusive, que a gente vai olhar também, que essa aqui é onde? Essa é na Argentina ainda, quase entrando no Chile, é no Estreito de Magalhães. Ali a gente está esperando a balsa para entrar na Terra do Fogo, né? Sim. Que é onde é que fica a cidade do Ushuaia, que é a cidade mais ao sul do mundo, né? É o último ponto no mundo onde é que civis podem passear, né? Podem caminhar, né? Tá. Isso aqui é o conforto da Kombi. Esse era nosso hotel. Na maioria das noites, nosso hotel 5 estrelas. Né? Ali são 3, tem mais um deitado, né? Exatamente. Tá o Sidney, o Xera e o Milinha, né? O Brasil, sentados ali atrás. No meio, então, tava o Edney e a namorada dele, a Paulinha. E na frente, então, tava eu e o Fredão, dormindo sentado, um em cada porta. E essa aqui? Essa foi quando a gente ficou sem gasolina, então. Literalmente sem, né? Que a gente teve que pegar carona com o caminhão, então, para ir até o posto. Esses ficaram esperando enquanto 2 foram buscar combustível. Exatamente. Ou seja, uma viagem que tu passou por lugares inacreditáveis, né? Porque é um lugar tão bonito quanto tu imaginou que fosse, não? Ou um pouco mais. A questão das paisagens, a estrada. A gente tinha muito medo dos argentinos também, por achar que tinha algum preconceito com brasileiros, que a gente não ia ser muito bem recebido. E acabou que foi bem o contrário. Tanto que, onde é que a gente pode imaginar no Brasil hoje, tu montar uma barraca e dormir num posto de gasolina, dormir na calçada de alguma cidade, no centro, né, em alguma praça. E foi super tranquilo, em nenhum momento a gente sentiu medo de nada, nunca a gente foi ameaçado por nada. A polícia, sempre que parou nós, foi para ajudar. Sempre foram super solícitos, nunca cobraram nada de propina, nada. Foi muito tranquilo. Nós falávamos agora há pouco no intervalo de que os argentinos gostam muito dos brasileiros. Sim, né? Muito. Até o fato da Kombi ajudou, porque na Argentina não é muito comum a Volkswagen, né? Não tem muito, principalmente os antigos, né? Se vê muito Renault, Citroën mais antigo, mas Fuca, Kombi, carro a ar antigo ninguém conhece, né? E até parava nos postos de combustíveis, o pessoal ia tirar foto. Tinha um senhor de idade já que veio conversar com a gente, que fazia show de transformismo, ele era um drag queen e queria comprar uma Kombi para ele, para fazer as apresentações dele, porque achou bacana, né? Achou um carro grande, né, para ele. O pessoal que trabalhava nas aduanas pedia o que era uma Kombi, como é que ela era para poder ir 7 pessoas.
Os policiais olhavam para dentro, pediam se tinham 7 cintos mesmo, porque eles perguntavam se era parecido com uma Trafic, né? Que é a van que eles conhecem, né? Kombi, a maioria das pessoas nunca tinha visto, né? Não é comum que nem aqui, né? Ô, Guilherme, ou seja, se precisasse de peça, vocês estavam bem encrencados, né? Com certeza. Peça, e se fizesse uma mecânica mais especializada, alguma coisa, a gente sabia que não ia ter. O que deixava mais tranquilo é que a gente levou bastante peça sobressalente, né? O que a gente imaginava que podia dar algum problema, a gente tinha. Tinha filtro de combustível, filtro de ar, levamos o óleo junto daqui, né, para se precisasse, né, que foi muito útil, né? Correias, distribuidor, tudo de necessário, assim, que poderia deixar a Só não gente aquela empenhado. pecinha que precisava trocar. Na verdade, aquilo era no bloco do motor, né? Não tem o que fazer. Não tinha o que fazer, não tinha o que fazer. Você andava quanto tempo tinha que repor o óleo? No final, é que ela foi piorando aos poucos. No final, na volta, a gente, no máximo 300 quilômetros, tinha que parar. Parar para completar o óleo. Tinha que parar antes para completar o óleo do que para abastecer. O óleo que vocês levaram foi suficiente? Exatamente. A gente levou o óleo para trocar e, na verdade, nem trocou, foi repondo. Ela ia cuspindo fora e a gente ia repondo. Cada vez mais, ou seja... Exatamente. Foi fumando e voltou, então. Na verdade, ela nem fumava, ela derramava óleo para fora. Ela derramava mesmo. Que ali, aqueles prisioneiros, né, aqueles parafusos que estouraram, sim, por ali derramava óleo direto para fora. Né? Se parava, dava uma poça de óleo. Dava uma poça e não pegava. Aí não pegava. Mas reinava, no tranco pegava. Sim, no tranco, empurrando um pouco, ou insistindo um pouco, né? Já tinha pegado as manhas dela, né? Vocês passaram por lugares muito frios. Sim. Quanto abaixo de zero? A gente foi no verão, a gente foi em janeiro. Não cheguei a ver exatamente que temperatura, mas com certeza abaixo de zero. No litoral, a sensação térmica, né, em função do vento. Muito vento. Aqui na região do litoral patagônico, ali na Rota 3, no litoral argentino, a média dos ventos em normal são 110 km por hora. Às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos. Mas nessa média, que já é um temporal bem considerável aqui, né? Para ter uma base. E então, quando vinha ar polar, né? Vinha um vento sul, era gelado. Era gelado. A gente botava toda a roupa que tinha e não aguentava de frio. Bem, não ligava o ar-condicionado da Kombi. A gente vai falar isso depois, como é que eles faziam para aguentar toda essa temperatura e o que faziam para comer. Dormir em hotel ou mesmo barraca, zona Kombi. Depois do intervalo comercial, inclusive algumas mensagens chegam pelo Facebook, você pode mandar também o seu alô, a sua pergunta ou simplesmente dizer que está acompanhando aqui a entrevista com o Guilherme. Voltamos em seguida. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando o Guilherme Porman, esse aventureiro de cruzeiro que foi para a Patagônia de Kombi e depois de um tempo acabou indo, 2 anos depois, foi para Machu Picchu. Inclusive foram com 2 carros de apoio para apoiar a Kombi se desse problema. Na verdade, um voltou no guincho e o outro também deu problema de junta e eles tiveram que a Kombi apoiar os 2 carros. Foi isso que aconteceu, mas depois, daqui a pouco a gente conta. Vamos por partes. Mandar um abraço primeiro para o Jairo. O Jairo dá parabéns a todos. Jairo Estampina. Um grande abraço, Jairo. Obrigado por estar nos acompanhando pelo Facebook e estar gostando da entrevista. Que bom. Bem, como é que vocês faziam com frio? Porque Kombi, eu não sei, similar ao Fuca, né? O Fuca, quanto mais frio está na rua, mais frio é dentro, né? Nunca vi passar tanto frio. O problema é que eles não tinham isolamento térmico que tem nos carros mais modernos, né? E só que na Kombi a gente colocou, então, antes de viajar, né? Colocamos uma manta térmica em toda ela e o próprio motor já esquenta um pouco dentro, né? E o fato de estar entre 7 pessoas ali, em talvez 3 metros quadrados, né? Já ajuda. Dormindo o frio não era um problema. Talvez a falta de ar um pouco, né? Mas o frio de noite foi tranquilo. O pior era durante o dia para fazer os almoços, né? As refeições, né, em si, em função do vento e do frio também, né? Então a gente acabava meio que botando as mochilas para proteger o fogareiro, né, para conseguir esquentar a comida, e para ir no mercado ou trocar de roupa. Tomar banho, então, 6 dias não tinha como, porque a gente não achou chuveiro quente em nenhum lugar. Eu me lembro que no terceiro dia... Não tem postos como aqui no Brasil que tu paga para poder usar? Tem. Só que o problema é que lá, não sei se é costume deles não tomar banho também naquela região, ou se o pessoal é só de passagem, ninguém para lá. Então... dificultava. Tinha postos, mas não tinha banheiro com ducha. Claro, no terceiro dia a gente meio que se obrigou a tomar um banho de bacia, né? Que já estava beirando o insuportável. Mas, imagina. Claro, sempre que tinha a gente pagava nos postos, podia tomar um banho bacana, né? Mas em alguns lugares, mais para a região do sul mesmo, que já tinha pouco tráfego de caminhão, pouco carro também, né? Poucos postos. Então a estrutura também já era bem mais precária, né?
E durante esse período todo que vocês passaram, na verdade, a amizade ficou cada vez mais intensa e melhor, né? Com certeza. É o que a gente fala, né? Quando pedem o que a gente lembra de melhor, né? O que ficou de melhor da viagem, a gente fala das amizades, tanto nossas quanto das famílias. Que a gente... Naquela época não tinha tanto acesso à internet também, né? Rede social e tal. Já era difundido, mas não tanto que nem hoje. Então, a gente tinha um celular que funcionava, às vezes, dependendo do lugar, né, onde é que pegava sinal. E então a gente, para não gastar muito, porque o roaming internacional era muito caro, né, é ainda, a gente ligava para uma casa. No caso, eu ligava para minha casa, e quem quisesse informação tinha que ligar para minha casa ou ir lá, então. E acabou que as famílias todas se juntavam, se organizavam, iam lá. Na volta, fizeram uma festa enorme pra gente, né, na rua. Então, o melhor foi as nossas amizades que reforçaram e das famílias, né, que se uniram mais ainda, né. Bem, aí chegaram em casa e decidiram, não, nós vamos ter que fazer outra viagem de com Kombi. certeza. E aí foram para Machu Picchu. Machu Picchu. Quantos quilômetros? Quantos também, mil quilômetros? Entre 9 e 10 mil também. No trecho inicial ia dar uns 9 mil. Mas já começamos com uma série de problemas, né? Que a gente ia cruzar a fronteira aqui no Rio Grande do Sul, em Porto Xavier. E tinha enchente no Rio Uruguai e as balsas não iam atravessar. Então a gente foi por Santa Catarina, entrou na Argentina. A gente conheceu São Miguel das Missões. Então, no primeiro dia de viagem, acabamos pegando um temporal. Então, as cidades que a gente passou não tinha luz, não tinha estrutura, acabamos se atrasando. Então, já começou tudo errado, tivemos que desviar muito a rota. Na ida também, a gente queria seguir pelo Paraguai, acabou tendo que desviar pela Argentina. No Paraguai tivemos muito problema com a polícia, então evitamos o Paraguai, voltamos pelo Mato Grosso. Então, a viagem de um pouco menos de 9 mil quilômetros acabou dando mais de 10 mil daí no total. Mas a viagem foi tranquila, não? Com a Kombi? Com a Kombi foi 100%, não teve problema nenhum. A viagem acabou atrasando um pouco em função da altitude e da cordilheira, que a gente também não tinha noção que fosse tão íngreme, que ia ser tão demorado para conseguir atravessar ela, né? Então acabamos perdendo muitos dias, né? Eu imagino que na Kombi usaram segunda, não precisou a primeira para subir ou precisou? Não. Em alguns lugares talvez, dentro de algumas cidades, acho que até em um lugar tivemos que parar para empurrar ela dentro de uma cidadezinha porque não venceu a loma, né, de tão alto, tão íngreme, né? E tem uma dificuldade porque quanto mais alto, menos oxigênio, ou seja, exatamente. o motor não oxigena e não queima combustível, né? Exatamente. Na Bolívia, a gente, quando chegou em mais ou menos 3 mil de altitude, tivemos que tirar o filtro de ar, que ela não tinha mais lenta, né? Aí tiramos o filtro de ar fora, ela foi sem filtro, e regulamos um pouquinho o carburador. Uma coisa que a gente fez, meio que por sorte, a gente acabou descobrindo que a Kombi tem 2 saídas que manda ar pressurizado por ar quente. Ali na turbina que refrigera o motor, né? A turbina de ar que refrigera o motor, tem 2 saídas para mandar ar quente para a carroceria. Aquelas saídas mandam ar com um pouquinho de pressão. Então esse ar a gente botou com mangueiras para dentro do carburador, para ter pressão de ar no carburador. E ajudou? Ajudou. A gente não tentou andar sem elas. Mas todo mundo falava que a gente não ia conseguir subir, que a Kombi não ia funcionar. Muita gente de moto carburada já falou que não tinha conseguido chegar até lá. E a Kombi não teve problemas. Não. Então, essa é uma dica, né? Aqueles que estão nos assistindo nesse momento, talvez essa seja a solução, né? Com certeza. É uma boa dica. E quantos foram dentro da Kombi? Dentro da Kombi a gente foi revezando. Mas foram entre 6 e 7 sempre. 6 e 7. Tinham Isso. 2 carros de apoio, né? Mais 2 EcoSports. E as 2 deram problema? Deram. As 2 foram, na verdade, para apoiar a Kombi, né? Exatamente, foram os carros de apoio para dar mais tranquilidade, né? E acabou que na ida, uma delas superaqueceu, que já é um problema crônico desses motores Zetec Ford também, né? Superaqueceu e acabou estourando a junta do cabeçote. E também, para lá, outra coisa que não achamos era mecânico que tivesse peça de Ford também, né? Então, os 3 carros que a gente tinha, os 3 carros, ninguém conhecia, ninguém tinha peça, a gente estava Deus dará, né? E acabou que tivemos que andar com ela assim. Fervia, tinha que parar, deixar esfriar, botar água, vai de novo, mais um pedaço, né? Não tinha força. Teve um dia nas Cordilheiras que foi 2 amigos nossos, né, que estavam juntos, o Michel e o Arthur, foram pendurados no para-choque da EcoSport atrás, para quando ela perdesse força morro acima, eles já pular e ir empurrando, né? Porque tinha muito movimento também na rodovia, né? E foi preciso isso? Foi, muitas vezes. Muitas vezes. Uma aventura mesmo. Né? Para nós da Kombi estava tranquilo. Tava todo mundo gelado de frio, né? Mas foi tranquilo. Para eles lá foi mais tenso. E o outro carro de apoio também teve problema, não teve? Isso. Na volta começou a dar muito barulho numa roda. A gente não sabia se era rolamento, se era homocinético, alguma coisa.
E foi tocando. E o barulho foi piorando. Como a gente estava muito atrasado, a gente também não parava mais. A gente dirigia de madrugada e ia trocando os motoristas, né, nos 3 últimos dias. Atrasado porque vocês tinham um dia para chegar de volta? Muita gente tinha programado férias e tal, né? Então a gente tinha um prazo máximo de 20 dias. Acabamos chegando na madrugada do 19º para o 20º dia, né? Em cima do laço. Exatamente. Então, numa madrugada que a gente estava dirigindo, ele acabou não vendo um quebra-mola. Aí estourou de vez o rolamento, né? Não tinha mais condição de andar. Foi indo até um posto de combustível. E nesse meio tempo também acabou atropelando um veado pantaneiro, no meio do Pantanal, em Mato Grosso, né? Então acabou danificando bastante a frente dela também e teve que parar, né? Acabou voltando de guincho, né? Ou seja, que foi e voltou sem problema foi a Kombi. A Kombi. E, inacreditavelmente foi a Kombi. E não teve mais problema do óleo porque vocês resolveram aqui já depois da primeira viagem. Não, o motor foi perfeito. Os únicos problemas que a gente teve na viagem foi também com combustível. Com a altitude, que a gente teve que tirar o filtro, e com combustível, que 2 vezes entupiu o filtro de combustível também. Mas por sujeira daí? Sujeira do... Se não tinha filtro, acabou passando direto. Exatamente. Até no final a gente acabou tirando o filtro. Que daí entrava sujeira, ia queimando. Como a gente não parava mais, o carburador não ficava parado, acabava queimando aquela sujeira junto e não deu mais problema, né? Bem, queremos mandar um abraço para o Edson Bertossi. O Edson, histórias para contar o melhor da vida. Com parabéns, certeza. Joel Bota, e parabéns, Guilherme, aqui. O Edson Bertossi, realmente, ele sempre acompanha, viajou a grande parte do mundo e sempre nos acompanha. Nós temos algumas fotos, inclusive, dessa segunda viagem que eles fizeram. Vamos ver, essa aqui foi aonde? Essa aí é na Bolívia. Essa aí é no distrito, na localidade de... Agora me fugiu o nome. Mas foi o lugar mais alto que a gente passou. Nessa noite a gente dormiu a mais ou menos 5.000 metros de altitude. 5.000 metros? É. Dentro da Kombi daí? Dentro da Kombi e em barracas. Porque quando a gente parou para dormir, tava um pouco frio, mas o céu tava estrelado, não tinha muito vento. Tava agradável, né? Tava todo mundo bem agasalhado, mas tava agradável. E eram umas 3 horas da madrugada, 4 horas, começou a chover. Aí daí eu e um amigo meu tava dormindo dentro da Kombi e o resto do pessoal em barracas, né, na rua, embaixo de um toldinho que tinha do lado da Kombi. E acabou que começou a chover, aquele toldo não aguentou o peso, quebrou, acumulou água em cima, inundou as barracas, né, molhou a roupa, a mochila de todo mundo. E logo que após... gambiarra que vocês fizeram. Com certeza. A gente pensou no peso, acabou usando cano de PVC para fazer o toldo, né? Só que não pensou na resistência também, né? E não era para chover, né? Como é que chove, né? Não, olha, do nada. Você não né? tinha se programado. Não, Vamos ver a segunda. Tem uma outra foto também interessante. Uhum. Que mostra como é que era lá, inclusive. Essa aqui, linda essa foto. Isso. Essa é nas cordilheiras. Eu acho que chegando na Bolívia, já começando a subir as cordilheiras. Dá para ver já as montanhas com neve em cima, né? Sim, é aí que vocês estão subindo. Aí que... Aqui já é em Machu Picchu. Machu Picchu, representando nosso estado. Verdade. Aqui é chegando em La Paz, se eu não me engano. Também, pegamos praticamente, não dá para dizer deserto, né? Lugares... ermos. Exatamente. Com poucas cidades, de repente a gente chega numa metrópole no meio da Bolívia, que é La Paz, né? Sim. Aí também na Bolívia, provavelmente La Paz ou Cochabamba, não esses carros são muito comuns lá, né? Esses triciclos, né? É a moto com 2 rodas. Até 2 amigos meus usaram de táxi, né? Em Puno, no Peru também, né? Se vê bastante. Usaram para ir almoçar. Aí é logo depois daquela cena da neve, então, né? Da chuva, que depois se transformou em uma nevasca, né? Então, ali a gente parou num pedágio, né? Que tinha um posto de polícia junto, para aguardar a EcoSport que estava dando problemas, que o pessoal estava tendo que empurrar morro acima, né? Sim. E se vê que é uma rodovia bem movimentada, né? E tem mais coisa em cima da Kombi dessa vez do que a anterior, ou é impressão minha? O rack era um pouco maior até em função de ter mais gente, né? Para ter mais bagagens e tal. Galões de combustível, levamos 2 steps junto, né? O rack em si era igual. O baú, né? A bagagem era... Na primeira vocês levaram uma bicicleta junto. Exatamente. Na segunda não foi necessário. Não por ter mais carros, né? Na primeira viagem a gente tinha só a Kombi. E não sabia como é que ia ser, se ia ter movimento, se os argentinos iam ajudar nós ou não, né? Acabou que não usamos a bicicleta e então na segunda viagem nem levamos por ter mais carros, né, de apoio e saber que o pessoal ajuda, né, sem problema. Então quem pensa em viajar não há necessidade de levar a bicicleta junto? Não vai estar abandonado em lugar nenhum. Todos os lugares que a gente passou, claro, eram rodovias, né? Tinham às vezes um pouco mais, às vezes um pouco menos, mas sempre tinha tráfego de gente, sempre tinha gente passando, né? E o pessoal muito solícito. Aqui no Brasil, talvez
talvez um pouco de medo, né, da violência e tal, o pessoal não tem essa cultura. Vamos para lá, parava 5 minutos, ou às vezes nem parava, né? E o pessoal ajudava. Sim. Para a gente sair da Bolívia também, a gente estava completamente perdido dentro de Cochabamba. Veio um carro atrás de nós, viu que a gente era placa brasileira, e a mulher, ela era de São Paulo, casada com um boliviano. E ela veio do lado da gente e ofereceu ajuda para sair de Cochabamba, porque sabia que era complicado. Foram com o carro deles na frente da gente para ajudar. Isso é muito legal. Estamos conversando com o Guilherme Porhmann, vamos ao intervalo comercial, pode mandar seu recado pelo Facebook, estamos ao vivo pelo Facebook e também pela Brasrede em Arroio do Meio, mas daqui a pouco a gente volta conversando um pouco mais e dizendo qual que é a próxima aventura, para onde será que vão esses cruzeirenses viajando de Kombi? Até daqui a pouco. Voltamos com o programa Check-in, entrevistando Guilherme Porhmann, ele que foi de Kombi para vários lugares do Brasil e também fora do Brasil. Falava que vocês foram no último destino para Machu Picchu. Exato. Falamos muito da Kombi, da viagem, mas enfim, o destino era Machu Picchu. Gostou do que Sim. viu, não? Ah, demais. Superou as expectativas, né? Tanto o Machu Picchu quanto o entorno, né? Todo o Vale Sagrado, a cidade de Cusco, Puno. A própria Bolívia foi uma grande surpresa para nós, foi muito bonito. Paraguai, tirando os problemas com a polícia rodoviária deles, perfeito também, um país lindo, muito bom. Deu muita vontade de conhecer Assunção de novo. Então, superou em todos os lugares que a gente foi, principalmente no Peru. Principalmente no Peru. Principalmente no Peru. É um país também muito barato, né? Questão alimentação, combustível. Combustível é um pouco mais barato, mas a alimentação, mesmo nos lugares mais turísticos, era muito barato. Era muito mais barato do que aqui na nossa região, né? Muita carne de lhama. Chegou a comer, não? Carne de lhama? Sim, sim. Carne. No caso eles chamam de alpaca. Alpaca, lá, né? São animais parecidos, né? E comemos lá, comida típica, né? 2 amigos meus comeram cuy ao horno, que é um porquinho da Índia assado também, que também é muito tradicional lá, né? No Lago Titicaca, né? A truta, né, também, que é muito tradicional lá, a gente acabou comendo. O lago navegável mais alto do mundo, né? Fantástico, né? Lindo, 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 lindo. Bem, é interessante, para aqueles que estão nos assistindo e pensam em viajar, ir de carro para esses lugares, se gasta muito, Guilherme? Não. Depende de como você vai viajar, né? E da quantas pessoas, qual carro. Na primeira viagem para a Patagônia, a gente não gastou praticamente nada em hotel, a alimentação foi bem reduzida. Deu mais ou menos R$500 para cada um, com tudo. Combustível, alimentação, alguma coisinha de hospedagem, né, que a gente gastou. Mas muito barato. Muito barato. Para Machu Picchu agora, a gente já gastou mais em hotéis, as entradas dos parques eram mais caras, então, né? Tinha que pegar trem também, que já era um valor mais alto. Mas deu 1.150 para cada um, né? O valor total para ir e voltar, né? Claro, fora o que cada um comprava para si, né? De bebida ou de lembrança, né? Presente, alguma coisa. Mas um valor bem baixo, bem baixo. Bom, e agora a próxima viagem para onde? Já tem planos ou não? Chega, 2 viagens de Kombi para fora do Brasil, tá bom. A gente até tinha meio que anunciado a aposentadoria da Kombi, né? Que as viagens são cansativas, né? Gera estresse, a Kombi é lenta, né? Às vezes a gente pensa em ir com um carro um pouco mais rápido para aproveitar mais os lugares. Mas mudamos de ideia. E a ideia até era, em janeiro agora, já viajar para o deserto do Atacama. Conhecer a cidade de São Pedro de Atacama, né? E aquela região, né? Acabamos desistindo por alguns problemas, né? Na família e tal, alguns amigos sem nenhum poder ir. Então, a Kombi acabou estragando nesse meio tempo também, deu alguns problemas no motor dela. Então agora vamos fazer ela com calma, arrumar que nem ela merece, né? Quando a Kombi estiver pronta, a gente vai com ela. Daí. Não tem previsão agora, né? Você disse no início do programa que quando comprou a Kombi não foi por ser uma Kombi, era apenas um carro que cabia no teu bolso. Exatamente. E hoje, o que significa a Kombi para ti, Guilherme? É protagonista, né? Se eu pensar, desde que eu comprei ela, já fazem praticamente 10 anos, né? Até hoje, as melhores lembranças da minha vida, toda a história que eu tenho para contar, o motivo para mim estar aqui hoje foi por causa dela, né? Ela se tornou membro da família. Sempre que a Kombi não está em casa, que fica ali alguns dias na oficina, fazendo alguma coisa, ou que sai para viajar, minha mãe sente falta, ela olha para fora da porta, fica procurando a Kombi na garagem, né? O Guilherme não está em casa, tranquilo, mas cadê a Kombi? Exatamente, é um filho que saiu de casa, né? É membro da família já.
é membro da família. Então até que ela, inclusive, te ensinou uma profissão, né? Exatamente. Hoje tu é mecânico devido à Kombi. Exatamente. Aprendi a gostar de mexer em carros nela e também, por necessidade, aprendi em trabalhar em carros por ela, né? As mudanças que você pretende fazer na Kombi, porque alguns mudam o estofado, mudam o banco, reduz um pouco o barulho, porque ela é barulhenta Sim. internamente. Sim. Você vai fazer isso? Você recomenda quem pensa em viajar de Kombi fazer isso ou não tem necessidade? É mais confortável, né? A parte mecânica da Kombi não tem muito o que se mexer para não tirar a confiabilidade dela. Não adianta acrescentar muita coisa que pode... Ela é confiável? É muito confiável. É muito confiável. Bom, os problemas que a gente sempre teve nela, se fosse qualquer outro motor, não teria parado, né? Não teria como continuar a viagem, né? E ela é um motor que não para. Enquanto tiver óleo e combustível, ele vai andar, muito dificilmente vai te deixar empenhado, né? E se tu tiver uma noção de mecânico ali e um arame e um alicate, né? Ele vai onde é que tu quiser, né? Então as mudanças que eu já fiz nela foram nessa questão de conforto, né? De isolamento acústico, térmico, um sonzinho um pouquinho melhor, né? Pneus bons, né? Para resistir à viagem. A alteração que eu quero fazer nela agora é trocar a caixa de marchas dela. Tirar a caixa 4 marchas original, que acaba forçando bastante o motor também, em viagens longas, né? Em muitas retas, e botar uma caixa de 5 marchas, para a viagem se tornar mais rápida, né? Isso é possível? Sim, mais econômica e mais rápida, né? É possível. Pouca gente faz. Mas, na verdade, eu nunca vi nenhum. Mas, trabalhando na mecânica, conversando com os colegas, a gente viu uma caixa de motor AP, caixa 5 marchas, né, de Santana e tal. Falei com um amigo meu que trabalha com caixas, o Fernando, ele falou que era possível mesmo, né? Tinha como adaptar para servir. E vai ser o próximo passo agora. Porque realmente, depois tu engata a quarta, não tem mais, né? Ou seja, chega em 80 ali, 90... a Kombi ainda é 70 por hora, se tu passar, começa a forçar muito o motor, né? Começa a trabalhar num giro muito alto. Então ela gasta demais, aquece demais, acaba reduzindo a vida útil dela, né? Barulho, né? Acaba atrapalhando tudo. Então, tendo uma quinta marcha, vai ser mais confiável, o motor vai durar mais, vai ser mais econômico, né? Nessas duas viagens, você falou antes de amizades, que elas acabaram, já eram boas antes e ficaram muito melhores. Hoje são membros da família. Exatamente. De vocês. Muita história para contar e muita risada também, né? Com certeza. O que faziam para passar o tempo? Porque teve momentos que vocês andaram 24 horas com a Kombi, só parar para botar óleo no motor, né? Que tá fumando. Mas o que faziam durante esse período? Bom, dentro da Kombi tinha uma televisão, então, um videogame. Na primeira viagem até a gente levou um videogame que era um PlayStation, então, né? Não funcionou por causa do CD. Qualquer trepidada parava. Então a gente regrediu um pouquinho, né? Na segunda viagem... Botaram um Atari. O meio termo, um Nintendo 64. Nintendo. Então, o maior passatempo era jogar Mario Kart ali, né? Era onde é que o pessoal se brigava para ir na Kombi para poder ir jogando, então, né? Tem até uma foto, acho que aparece, né? O videogame. Tem uma foto que aparece jogando videogame. Aí mesmo. Essa aqui. Exatamente. Tá aí o Michel e o Manu se degladiando no jogo. É. E minhas sobrinhas também foram junto, né? Na época, elas deviam ter 5, 6 ou 7, 8 anos no máximo. E então adoravam ir na Kombi por ter mais entretenimento, né? Mais espaço também. Mais espaço, poder se espichar melhor, né? A próxima viagem vocês vão fazer com tanta gente ou vão fazer com menos? A ideia é 6 pessoas na Kombi. Para ter mais espaço para bagagem, menos peso, um pouquinho mais de conforto. Mas, claro, quanto mais gente quiser ir junto, melhor, né? Melhor. Com certeza, vão em seus carros. Eu vi algumas viagens, pelo YouTube tem muita viagem de moto, de Kombi. Você disse que realmente, né, a tecnologia ajuda a divulgar isso. Muitas pessoas que vão em 2, ou casal, ou no máximo 4, e colocam um colchão atrás para 2 dormirem bem descansados quando 2 dirigem. Essa não é a opção para vocês, porque quer levar mais pessoas junto. Exatamente. Até na minha Kombi, o banco de trás vira uma cama. Então, para Machu Picchu, agora a gente já usou isso. Então, dava para 2 pessoas dormir completamente confortáveis, né? Com bastante espaço. E o resto em suas barracas, então, né? Só que, realmente, até pelo custo, e para reduzir, né? Racha entre mais pessoas. E para poder levar mais gente também, né? Para ter mais gente poder viajar junto com a gente, né? E dessa vez podem ir quantas pessoas quiserem. Com certeza. Na verdade, sempre foi, né? A gente divulgava na internet, então todo mundo que vinha procurar, né, como é que faz para ir e tal. Não, na Kombi a gente já dá prioridade para quem já viajou junto, né, e tal. Amigos mais próximos. Mas quem quiser ir acompanhar, pegar seu carro, pegar sua moto e vir junto, né, ótimo, melhor ainda.
Como vocês faziam para falar? Porque vocês, tinha alguém que falava o espanhol para se comunicar, pedir ajuda? Porque Sim, sim. várias vezes pediu. Ou o português e a mímica resolve? É um fato que gerou bastante risadas no caminho também, porque antes da Patagônia, já quando a gente decidiu ir, 2 anos antes, a gente já começou a estudar espanhol. Então a gente já saiu do Brasil sem ter muita dificuldade com o idioma. Para Machu Picchu, então já tinha essa bagagem, né? Mais ainda de ter ficado esses 15 dias de intercâmbio, né, na Argentina. Mas teve muita gente também que foi sem nada de espanhol e começou a inventar um idioma novo na viagem e deu certo. Acabou dando certo. Mas quando se tem vontade e precisa de ajuda, as pessoas que querem ajudar também se resolve, Claro, né? claro. Não é o idioma, né? E até porque é próximo, né? O português com o espanhol não é tão complicado. Se entende fácil. Tem muitas palavras que são parecidas, mas com significado diferente, né? Então, nisso acabava gerando alguns atritos, assim, né? Mas o pessoal muito solícito também, né? Se esforçava em ajudar, né? O nome daqueles que foram com você na primeira viagem, você lembra dele? Se nós tivermos até foto daqueles que estão... vai ajudar a lembrar. né? Na primeira viagem, vocês tiraram todos em Ushuaia, né? Isso, na frente da placa do fim do mundo mesmo. Ali foi a última, né? Essa é interessante para aqueles que foram, esses aqui. Exatamente. Tá ali o Diego Miller, o Brasil, Sidney Caio, o Sidão, Jefferson Scherer, o Cherinha, Ana Paula Martins, a Paulinha, Ednei Ante, o Ed, o Fernando Schneider, o Fredão, e eu, o Mancha. Esses foram... E tem a foto também de todos em Machu Picchu, daí. Exatamente. Essa foi a segunda... Exatamente, o segundo destino, né? E esses, lembra quem que foram, não? Sim. Ali tá a Denise, a minha irmã Daniela, a minha sobrinha e afilhada Ana, o Manu, atrás dele o Vini, Michel, Arthur, o Rodrigo, Bocão, Ed, Fredão, agachados a Paulinha e minha outra afilhada, Maria Luísa, eu e do meu lado meu cunhado, Rafael. Legal, turma grande. A Daniela, tua irmã, foi minha colega de aula, inclusive, né? Sim, falou muito bem do senhor. Não, a gente se dava muito bem no colégio, ela é muito estudiosa, eu também extremamente estudioso. Eu imagino. Ela fala, ela falou. Não acredito em tudo que ela fala. Ela é um pouco mentirosa. Muito gente boa. Guilherme, prazer em tê-lo aqui no programa Check-in, foi um programa muito legal, diferente. Incentivar as pessoas não só a andar de Kombi, mas sobretudo viajar, né? O que é bom, né? É um dos nossos intuitos, né? Não só divulgar ou se aparecer, no caso, né? Em função da viagem, mas ajudar quem pretende viajar e mostrar que é simples, né? Tanto que a gente temos no Facebook a nossa página, América de Kombi, temos um blog, o www.americadekombi.blogspot.com.br, onde a gente postou tanto as fotos como as histórias, mas também como todas as informações de documentação, questão de itens obrigatórios para sair do país, para transitar em outro país, onde encontrar, como fazer, documentação, vacinas. Tudo bem explicadinho para quem ir poder ir bem tranquilo. Muito obrigado, Guilherme. Eu que agradeço o espaço. Porman, 28 anos de Cruzeiro do Sul, que viajou de Kombi pelo Brasil e fora dele. Este programa, então, volta na semana que vem com outro entrevistado, contando uma outra história de viagens, de pessoas que não se acomodaram, mas viajaram e contam para nós a sua história. Até semana que vem.